Mais uma vez, é uma alegria compartilhar a palavra de Deus. Aqueles que estavam no retiro vão me ouvir mais uma vez. Não se enjoem do pastor de vocês, tá bom? E se alguém dormir aqui, eu vou entender que vocês estão cansados, tá? O batidão foi grande, mas foi bênção demais, né? O pessoal viu que o pastor sabe jogar bola, fiz o gol e saí. Falei, tá bom, já meu papel foi cumprido. Mas foi muito jóia. Para quem não foi, ano que vem, se nós compreendermos assim, se Deus nos abençoar, nós teremos um outro retiro no Carnaval. A gente pode tentar reservar essa mesma data, tentar pegar dias, né, mais dias. Uns acharam curto o tempo, outros acharam longo o tempo, né? Sábado, sábado, foi sábado e domingo, foi quase nada de retiro, né? Mas a gente pode fazer no ano que vem. O pessoal que foi pôde desfrutar mais, conhecer mais o lugar, os alojamentos, os banheiros. Então, o lugar é agradável, é bem limpinho, é bem arrumadinho, é tranquilo da gente passar a noite lá. Tá? Então, se Deus assim nos permitir, nós faremos no ano que vem, tá? Quero agradecer ao pessoal que organizou, que tomou conta de todas as coisas, o pessoal que trabalhou. Maravilhoso, tá bom? Foi já ou não foi? Aê! Ai de vocês se falar que foi ruim. Ano que vem não ia ter. Atos capítulo 13, vamos voltar para o nosso livro, né, de Atos. Há uma beleza em se debruçar num livro por bastante tempo, em caminhar com esse livro sem pressa, né, comendo ele aos poucos, degustando ele aos poucos. Você consegue compreender muito mais o livro e desfrutar dele muito mais, ser muito mais abençoado pelo livro quando você caminha devagar por esse livro. E esse é o livro de Atos. Espero que os irmãos estejam sendo abençoados pelo Senhor, pela sua palavra, através da exposição desse livro, né, que nos ajuda a compreender quem somos nós, qual o nosso papel, qual a nossa missão como igreja, como servos de Deus, nesse tempo que nós temos aqui nessa vida, né? Então, hoje nós vamos ler aí o final do capítulo 13, Atos 13, do verso 42 até o verso 52. Nós vamos ver nesse texto dois princípios aqui. Um é a rejeição em relação ao evangelho e o outro é a aceitação desse evangelho. Acho que as meninas que desenham estão bem cansadas, não vão nem querer desenhar hoje. Alguém? Acho que não, né? Eu vou falar a ilustração mesmo assim, porque eu preciso treinar nesse processo de passar essa ilustração. A ilustração vai ser o seguinte, vocês podem pensar na mente de vocês. Vocês vão desenhar 3 personagens. Um central, ele vai estar com a Bíblia aberta. Ele vai estar anunciando o evangelho. E aí, de um lado, você vai ter um outro personagem que vai estar feliz, aceitando a palavra de Deus. E do outro lado você vai ter alguém que vai estar carrancudo, com a cara fechada. Esse aí não vai gostar da mensagem que está sendo pregada. É mais ou menos isso que nós temos aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo retorna ali para falar mais do evangelho, para pregar mais uma vez o mesmo evangelho para aquele público ali, na cidade de Antioquia, da Psídia, né? Então, está aí o nosso texto, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna,
eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos a tua graça sobre nós. Estamos diante do Senhor, diante do teu trono. Isso é maravilhoso, Pai. Nesse momento, pedimos a tua graça na pregação, para que possamos ter bons ouvidos para ouvir a tua voz e um coração manso e obediente, ó Pai, para sermos fiéis em tudo aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui entre dois momentos. O apóstolo Paulo fez a sua pregação, né? Barnabé e Saulo, na verdade, Paulo e Barnabé agora. Paulo toma a frente da missão, Barnabé acaba ficando em segundo lugar, e Paulo, então, entrando junto com Barnabé na sinagoga, eles começam a anunciar o evangelho. Nós vimos no domingo passado a estrutura de uma pregação apostólica. Nós vimos que uma pregação bem feita, apostólica, uma pregação verdadeira, fiel, ela está embasada em toda a Escritura. O apóstolo Paulo ele vem desenvolvendo ali na sua pregação a narrativa bíblica, a narrativa da salvação. Então, Paulo é um estudioso, mas isso não nos impede de sermos também pessoas que conheçamos bem a palavra de Deus. E Paulo aqui ele faz o que nós chamamos nos estudos teológicos de teologia bíblica. Há a teologia sistemática, que são grandes blocos de estudo, por exemplo, cristologia, o ser de Deus, soteriologia, salvação, blocos onde a gente vai pegar textos e entender ali sobre algum tema específico. Porém, a teologia bíblica é aquela semente que nós tiramos lá do Antigo Testamento e vamos vendo ela crescendo, 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 até chegar no seu ápice, que Paulo nos mostra Cristo Jesus como o cumprimento da promessa. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele fez várias promessas referentes à salvação, referentes ao Messias. E Paulo chega anunciando isso, provando ali nas Escrituras que Jesus é o Messias. E esse Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós temos aqui essa pregação. E o que acontece? Verso de número 42, ao saírem eles, né, ou seja, Paulo, eu estou falando Barnabé e Paulo sempre, mas inverteu aqui. Então, é Paulo e Barnabé. Eles estão saindo da sinagoga após a pregação, após o culto, após o serviço ali, e as pessoas, antes que eles saiam da sinagoga, as pessoas começam a barrar eles na saída. E eles então rogam para Paulo e Barnabé que na semana seguinte eles retornem para pregarem novamente a mesma palavra. E eles estão interessados nessa mensagem. Melhor, eles estão desesperados por essa mensagem. O texto aqui, a gente não consegue compreender no português o que está acontecendo na sua profundidade. Nos nossos dias, a gente termina o culto e a gente vai ali para o café e pode ser que alguém chegue assim para o pastor, né? Pô, pastor, e aí, pô, dá o tapinha nas costas, gostei da tua palavra, pastor, foi ótimo. Aqui é algo completamente diferente. Eles estão barrando Paulo e Barnabé, não estão querendo deixar eles sair, e eles estão implorando para ouvir a palavra de Deus. Eles estão desesperados para ouvir a palavra de Deus. Eles estão ávidos pela palavra de Deus. Eles estão maravilhados com aquilo que eles ouviram, com a palavra de Deus sendo anunciada.
Então a ideia é que eles estão suplicando para que Paulo e Barnabé retornassem para pregar novamente. E aqui nós vemos, verso 43, que na verdade eles não vão querer esperar até a semana que vem. Verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Ou seja, semana que vem que nada. Fala dessa mensagem aí, eu quero ouvir essa palavra. Eu não vou esperar até semana que vem, eu não consigo esperar até semana que vem, eu quero ouvir agora. Então, o povo cercou ali os apóstolos para ouvirem a palavra de Deus. Após a pregação, após o sermão, eles continuam ainda com fome e com sede dessa palavra do Senhor. Pregação poderosa, não é mesmo? Mas a gente consegue compreender que não é o poder de Paulo que está sendo demonstrado aqui, é o poder da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós temos aqui o poder do Espírito. Paulo é um instrumento de Deus. Paulo é um instrumento preparado para anunciar a mensagem. Ele faz isso usando a Escritura, provando pela Escritura que Jesus é o Messias. E essa palavra é poderosa, o Evangelho é poderoso. E as pessoas são transformadas pela pregação do Evangelho, pela loucura da pregação, por um evangelista, por alguém que anuncia Cristo, por alguém que fala de Jesus. As pessoas são transformadas por esse Evangelho simples. Um Evangelho claro. Então, nós vemos aqui que o poder não está em Paulo, mas sim na palavra de Deus e no Espírito de Deus que está atuando aqui, que está dando poder nessa palavra e agindo nos corações daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. É isso que a gente gostaria que acontecesse sempre que nós pregássemos o Evangelho para alguém. Que Deus nos usasse com poder na sua palavra, pregando o Evangelho puro, simples, mas que também houvesse a contrapartida no coração da pessoa, que a pessoa se arrependesse dos seus pecados e fosse transformada, convertida e salva eternamente pelo Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo de todo pregador. Mas aqui nós vemos então que esse povo aqui que escutou a mensagem, eles estão ávidos, eles estão ansiosos, eles estão impacientes para receber mais dessa palavra. E esse é o poder do Espírito Santo, de convencer o pecador e de apresentar Cristo Jesus como o único caminho. Aqui nós vemos que esses homens aqui, que ouviram a palavra, eles estão com fome. Eles estão com o desejo de ouvir mais sobre Jesus. Aquela fome da alma. É aquela fome que nada nesse mundo consegue suprir. É aquela fome, aquela sede que a religiosidade, que a casca, que a religião não consegue atingir, não consegue sanar essa fome. Somente Cristo Jesus tem esse poder. Somente Cristo Jesus consegue satisfazer a alma humana. Nós somos feitos para Ele, por Ele, somos dele. E somente nele nós temos essa satisfação do coração, da alma. Jesus Cristo é a água viva, Jesus Cristo é o pão que desceu dos céus para nos alimentar, para nos satisfazer. E é interessante quando nós nos deparamos com pessoas que têm fome por Cristo, fome pela palavra de Deus. É uma das coisas mais belas que nós podemos encontrar na nossa caminhada, na nossa jornada. Pessoas que estão sedentas por Cristo Jesus. Pessoas que, aqui o texto fala que eles estavam ansiosos, impacientes. Às vezes a gente fica ansioso por várias coisas. Essas pessoas aqui estavam ansiosas pela palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. É aquele momento quando a pessoa quer acordar mais cedo, antes de ir para o trabalho, antes de fazer qualquer coisa, e quer ler a palavra de Deus, e quer orar ao Senhor, quer acordar o sol. Antes do sol acordar, eu vou acordar, porque eu quero passar esse dia com o Senhor. Isso é fome e sede de Deus. Eu lembro de uma pessoa, não vou citar aqui porque está gravando, e ela vai ver, mas é positivo o testemunho. Gente plantando a igreja lá no Recanto das Emas, e às vezes eu ficava na porta do prédio onde a gente se reunia, né, da sala.
E as pessoas passavam, conheciam, eu conhecia, falava, e aí, fulano, tudo jóia? Ei, parece aí no culto. E essa pessoa, eu abordei ela várias vezes. Passa aí, vem aí, vamos assistir o culto, vamos participar. E saía, passava, tal. E aí passou um tempo, passou um ano, um pouco mais, talvez. E aí essa pessoa, ela apareceu. E de repente ela começou a perguntar as coisas. Pastor, mas isso daqui? Pastor, mas isso daqui? E essa questão aqui? E esse texto aqui? E essa... Eu olhei e falei, que fome é essa? O que está acontecendo com essa pessoa? Aí ela chegou e confessou para mim e falou, pastor, eu não queria passar nem na porta aqui, porque o Senhor ia me chamar para entrar. E agora ela vem entrando e está com fome, está com sede. Algo aconteceu na alma dessa pessoa. Que fome é essa? Que sede é essa por Jesus? Isso não é humano. Isso procede de Deus, uma pessoa que não gostava das coisas de Deus, não gostava do evangelho, de Cristo, de igreja, de crente, e agora ela passa a ter fome dessas coisas. Houve uma transformação, houve uma conversão na vida dessa pessoa, e hoje ela tem o desejo de ser missionária, de anunciar o evangelho para outras pessoas, para outras nações, passar aquilo que ela recebeu para outros. Esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder do evangelho. E eu faço uma pergunta aqui para nós. Como está a nossa fome em relação a Cristo? Como está a sua sede em relação ao evangelho, às coisas de Deus? Será que nós temos mais desejo, mais fome pelas coisas desse mundo, pelos lixos desse mundo, pelas ilusões desse mundo do que por Deus, Cristo Jesus? Essas coisas vão passar, isso é ilusão, isso é falso. Nosso coração não pode se agarrar a essas coisas, isso não pode satisfazer a sua alma, não fará. E Deus não permitirá que você mergulhe nessas coisas para satisfazer a sua alma. Deus seria perverso em deixar que o seu filho mergulhasse nessas coisas, sem que ele não faça nada. Isso não satisfaz a nossa alma. Então não se engane. Cristo Jesus é a única coisa que nós precisamos, a única pessoa que nós precisamos na nossa vida. O mundo pode se estourar, se acabar, mas nós temos Cristo Jesus. Isso basta, isso é suficiente. A graça de Deus me basta. A graça de Deus te basta. No nosso texto, nós vemos aqui que os apóstolos, então, têm o seu momento ali na sinagoga, pregam o evangelho, e ao sair, essas pessoas buscam mais. E Paulo entende que isso é mais uma oportunidade para esclarecer mais, para pregar mais, para evangelizar mais. E ele faz isso. O texto vai dizer, despedidas, verso 45, na sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, ou seja, vamos pregar. Então você quer ouvir o evangelho? Espera aí. É isso que eu queria. Nada melhor para um pastor, para um pregador, para um professor, é o aluno com fome. É isso que eu quero. Você quer ouvir de quê? Do evangelho? Eu estou pronto para pegar o evangelho para você. É isso que eu quero, é isso que eu estava esperando a minha vida toda, essa oportunidade. Então nós precisamos, seja o pastor, seja o professor, seja você, eu, precisamos estar prontos para pegar o evangelho, porque Deus coloca oportunidades nas nossas vidas, nos nossos caminhos, e nós precisamos estar preparados para anunciar. E se chegar uma pessoa para você e perguntar agora, nesse momento, ou ao sair daqui, na sua casa, seja onde for, me fala aí de Jesus, eu quero ser salvo, eu quero conhecer esse evangelho, me fala aí. Aí você, peraí, eu tenho que mandar uma mensagem aqui para o meu pastor. Falha nossa. Não, peraí que eu vou te falar do meu Salvador, eu vou te falar do meu Senhor. Quem é Ele e o que Ele fez. Quem é Ele e o que Ele fez. Eu sei isso. Eu tenho estudado isso. Isso alimenta a minha alma. Isso é o meu prazer. Isso me satisfaz. Então a gente consegue falar sobre vários assuntos, né, com propriedade política, conseguimos discutir, ter posições políticas de candidatos. Ok, maravilha, mas e o evangelho? Você sabe pregar? Você tem pregado o evangelho? Eu tenho certeza que Deus tem te dado a oportunidade de pregar o evangelho. Certeza, certeza. Agora você está pronto para isso, você tem feito, você tem aproveitado essas oportunidades? Oportunidades, a nossa vida é cheia delas. E eu entendo cada vez mais que Deus nos coloca em algumas situações exatamente para isso, para você pregar. Eu quero que você pregue.
E Deus envia a pessoa para nós. Muitas vezes pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas sedentas pela água da vida, buscando satisfazer a sua alma em outras coisas, nas coisas desse mundo, em religiões, não vai ser satisfeita. A pessoa está morrendo, está morta. E nós temos esse evangelho, esse tesouro no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Contei para a Érica essa semana. Eu saí de casa e fui, não sei se foi no posto, na padaria, fui fazer alguma coisa fora. E onde a gente mora, o condomínio é uma ladeira, né? A gente mora lá embaixo. E tá sem asfalto ainda, então é só o poeirão. E o sol estava daquele sol, um para cada pessoa. Aí tinha uma senhora subindo a ladeira, né? Aí eu olhei e falei, aqui, é agora que eu vou entrar de sola com o evangelho nessa tia. Tô brincando, tá? Depois você edita isso aí que vai ficar feio, né? É agora que eu vou entrar com o evangelho pesado. E aí me preparei, né? Aí parei, opa, a senhora quer uma carona? Ô, meu filho, sim. Eu falei, entra aí atrás, pode entrar. Aí ela entrou, tal, tudo jóia, pá. Aí eu assim, né? Que hora que eu entro de sola? É agora? Aí eu falei, vai ser agora, é agora. A senhora tem alguma religião? Aí ela olhou para mim, falou, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, bom. Ainda bem, porque senão eu ia pregar o evangelho para a senhora. Eu fico mais feliz por dar uma carona para a senhora que é crente, mas eu ficaria também feliz se eu pudesse pregar o evangelho. Enfim, a gente foi conversando e tal. Foi bem legal. Mas oportunidades de anunciar o evangelho. E se ela não fosse cristã? Maravilha, eu ia pregar o evangelho para ela. Sentou no ônibus, a pessoa do seu lado. Qual é a dificuldade nossa de perguntar, qual é a sua religião? Qual é a sua religião? A gente fala de política, a gente fala de futebol, a gente fala do clima, a gente fala do tempo, a gente fala de tudo. Por que não? Por que não? Oportunidade. O dia inteiro Deus nos dando oportunidades de anunciar o evangelho. Qual é a sua religião? E a pessoa fala... a questão é que a gente precisa estar preparado para isso e ter esse desprendimento, essa coragem. Aqui é interessante que Paulo e Barnabé... E essa é uma característica da igreja de Atos, é essa coragem para anunciar. É a ousadia para anunciar o evangelho. Então, isso é algo que nós devemos buscar. Então, Paulo, ele abraça essa oportunidade, né? Então, Paulo e Barnabé, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Eu quero destacar esse verso aqui. No final do verso 43. Essa frase já indica que houve aceitação do evangelho. Paulo vai dizer, explica o evangelho, e aí ele vai dizer para essas pessoas perseverarem na graça de Deus. Ou seja, elas foram agraciadas pelo Senhor. Elas receberam o favor de Deus. Aí Paulo diz, então, perseverem nessa graça. Ou seja, eles foram salvos. O evangelho foi pregado com fidelidade, o Espírito Santo agiu com poder e essas pessoas foram salvas pelo Senhor, receberam a graça de Deus. E Paulo, então, perseverem nessa graça. Ele vai usar duas expressões aqui, duas palavras que são importantes para nós. O texto vai dizer que Paulo, então, ele persuadia aquelas pessoas a perseverarem na fé. Persuasão, essa palavra. É a ideia de que Paulo convenceu aquelas pessoas daquilo que ele estava anunciando. Paulo tinha a intenção de convencê-las, de fazer com que aquelas pessoas tomassem uma atitude positiva com aquilo que ele estava falando. Isso é interessante. É a ideia de que Paulo tinha certeza daquilo que ele estava falando e ele queria que essas pessoas fossem convencidas daquilo que ele estava falando. Muitas vezes, nós, como cristãos, pastor, professor, nós que cantamos no louvor, enfim, às vezes a gente passa as verdades de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, de uma maneira que parece que nem a gente crê naquilo que a gente está falando. Às vezes a gente canta de uma forma que... alegria... Que alegria é essa que você está cantando? Eu não estou vendo na sua vida essa alegria. Que Cristo é esse que você está anunciando? Que Cristo é esse que você está adorando? Eu não estou vendo vida nisso daí. Parece que nem você está convencido daquilo que você está falando. Você crê nisso que você está anunciando? Eu posso confiar nisso que você está anunciando? Às vezes a gente faz de corpo mole. Isso é muito ruim. E nós vemos essa intenção dele avançando.
E a segunda palavra que ele usa aqui é perseverar. Então, Paulo persuadia aquelas pessoas, então, alguns judeus e alguns gentios que receberam a mensagem, estavam com fome, Paulo explica de novo para eles, eles são convertidos, e aí Paulo persuade essas pessoas, convence elas a perseverar na graça de Deus. Ou seja, a ideia de continuar nessa graça. De mesmo diante das dificuldades, eles permanecerem assim. Isso é interessante. Por quê? Muitas vezes, no início da nossa conversão, aquele momento de euforia, aquele momento de fome que a gente tem, às vezes ele passa. Inicial, aquele momento inicial, quando a gente se alegra com as coisas de Deus. Caramba, eu fui salvo pelo Evangelho. O poder de Deus veio até mim. Eu fui perdoado dos meus pecados. Que maravilha, que maravilha. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa uma semana, passa um ano. A gente começa a deixar a bola baixar, né? E aqui Paulo está dizendo para essas pessoas, para elas perseverarem nessa graça de Deus. Existe uma parábola que ela é muito importante, fácil de entender, que é a parábola da semente, quando Jesus fala sobre o semeador que saiu a semear. Uma semente cai à beira do caminho, ou seja, a palavra de Deus sendo anunciada. E Jesus explica, Lucas capítulo 8, verso 12 ao 15. Ele explica a parábola para os seus discípulos. E Lucas é interessante que ele traz algumas nuances que os outros evangelistas não trazem. A essência é a mesma. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouvem a palavra de Deus, mas o Satanás vem e rouba a palavra. Então, quando anunciamos o evangelho, o inimigo trabalha para que as pessoas não ouçam o evangelho e não fiquem com essa semente no coração. De alguma forma, ele vai trabalhar para que isso não aconteça. Para que o evangelho, para que a pessoa nem chegue a mastigar aquilo lá. Cristo Jesus morreu pelos seus pecados. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. A pessoa, aí ela, mas ela está pensando no Vasco da Gama que deu uma surra no Flamengo. O evangelho ficou em segundo plano, ela já está pensando em outras coisas. A semente da salvação, da graça de Deus, que foi plantada, não foi plantada, porque não deu tempo. O inimigo, como um pássaro, comeu essa semente e levou embora. A outra semente é a que caiu sobre a pedra. Lucas explica aqui, Jesus explicando melhor, dizendo, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas não têm raízes. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Ou seja, ao receber a palavra de Deus, vai chegar o momento da provação, vai chegar o momento da dificuldade, vai chegar o momento do confronto. Esses aqui, esse segundo grupo, abandonam a palavra no momento de provação. A que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Mais um problema, é o coração ocupado. É a palavra de Deus mais alguma coisa. É Cristo e o mundo, é Cristo e mais os prazeres, as satisfações, os fascínios desse mundo que sufocam a palavra de Deus. E por fim, Jesus, melhor dizendo, diz aí que aqui caiu em boa terra são aqueles que, tendo ouvido de bom coração, é a pessoa que ouve a palavra de Deus, o evangelho, com o coração já, me dá que eu quero comer esse negócio aí. Eu quero esse Deus aí. Eu quero mais. Ouvindo de bom e reto coração, retém a palavra. E aí Jesus termina dizendo que estes frutificam com perseverança. Perseverança. Então você precisa perseverar no evangelho, você precisa perseverar, e Paulo vai trazer aqui a ideia de perseverar na graça de Deus, parece que são coisas antagônicas. Perseverar no favor de Deus, perseverar em algo que a gente ganha de graça. E nós temos um problema teológico. Nós, reformados, muitas vezes nós temos um problema teológico quando nós falamos da graça de Deus e, por exemplo, da perseverança, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Essas coisas são mantidas pela palavra de Deus juntas, unidas e altas.
Ou seja, eu preciso perseverar na graça de Deus, no favor de Deus. Eu preciso mergulhar nesse negócio. Se eu não fizer, eu vou sofrer. Se eu não fizer, a minha alma vai definhar. Não estou falando que você vai perder a salvação, não é isso. A salvação não se perde. Se Jesus Cristo te salvou, você está salvo para sempre. Maravilha. Mas a sua santificação depende sim do seu esforço, daquilo que você faz. Então há essa dificuldade. Paulo está dizendo aqui, perseverem, continuem em direção à graça de Deus, no favor de Deus. É necessário a perseverança. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa perseverar na graça de Deus. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tristezas, diante de tudo que esse mundo coloca diante de nós, você precisa perseverar. Você precisa continuar firme, você precisa continuar caminhando. Mesmo triste, mesmo não entendendo, mesmo com raiva, muitas vezes daquilo que Deus colocou na nossa vida. Eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Ok, mas eu vou continuar perseverando. Eu não estou entendendo, Senhor, mas eu vou continuar perseverando. Eu não estou vendo. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Mas eu sei que nós precisamos perseverar. A gente pode dizer claramente que todas as pessoas na palavra de Deus, na narrativa bíblica, na história da salvação, que confiaram em Deus, elas não foram decepcionadas. Não foram decepcionadas. Então nós devemos sim perseverar. E eu quero só trazer uma ilustração aqui para nós. Alguém aqui já foi naquela cachoeira lá em Formosa, Itiquira? Ninguém? Itiquira. São 168 metros de altura de queda d'água. E você vai andando, aí você chega, é um buraco na rocha, e aquela água vem lá do alto. Ela vai caindo, você fala assim, que grandiosidade é isso? E quanto mais você chega perto, você vai sentindo o vapor da água, né? As gotículas que vão regando ali todo aquele vale, tudo que está perto ali vai recebendo aquela água. E quanto mais perto, mais água. Quanto mais perto, mais molhado você vai ficar. Assim é com a graça de Deus. Quanto mais você se aproximar, mais molhado você vai ficar dessa graça. É favor, está lá, está caindo, está de graça. Mas você precisa ir lá, você precisa perseverar. Você precisa se esforçar. A graça de Deus não é oposta ao nosso esforço. A graça de Deus é oposta ao mérito. É oposta ao orgulho humano. Ao esforço, não. Não nos enganemos. Você precisa perseverar. Você é responsável na sua vida. Então, se você é calvinista, você entende a teologia reformada, mas você acha que Deus vai fazer tudo por você, esqueça. Esqueça. Você precisa agir, você precisa ler, você precisa orar, você precisa congregar, você precisa se esforçar para isso. Você precisa perseverar nessa graça, nesse favor de Deus. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos ali que sofreriam dificuldades, tentações. As circunstâncias não ficaram 100%, agora virou a Disneylândia espiritual depois que eu virei crente. Só maravilha, só glória, eita glória. Não, pastor, tá difícil, o peso tá grande, não estou entendendo nada, não sei o que Deus quer da minha vida. Persevera, irmão. Persevera, persevera. Nesse texto, ao que tudo indica, e nós podemos entender que os judeus, então, alguns se convertem, parte dos gentios também entram nessa conversão, nessa cachoeira da graça de Deus. E a gente consegue ver que alguns judeus assim, olhando para Paulo, querendo ir lá, mas os líderes judaicos para cá, igual Nicodemos que vai se encontrar com Jesus na calada da noite, por conta da retaliação, por conta da liderança, e vai acontecer isso daqui. Eles serão retalhados aqui. Não é? A ideia de que Paulo e Barnabé estão arrebanhando um grupo muito grande. Muitas pessoas estão
se aproximando desses missionários aqui. E qual vai ser a reação dos judeus? Eles vão ficar com inveja do que está acontecendo. Verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade. A reação da cidade foi de buscar mais desses missionários. É bem provável que Paulo e Barnabé continuaram evangelizando durante a semana e que essas pessoas que foram convertidas, elas também falaram do evangelho, falaram desses missionários, falaram dessa mensagem para outros. E quando chega então na outra semana, 7 dias depois, no outro sábado, Lucas vai dizer que quase toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. Imagina a cena, os judeus estão lá, né, com aqueles rituais, com aquela religiosidade, só a casca. Dificilmente alguém se converte ao judaísmo querendo se circuncidar e parar de comer carne de porco, esses negócios. Aí, de repente, a cidade toda vem e invade a sinagoga. E os judeus estão, estou pregando aqui, lendo a lei há 10 anos, e não... Aí chega esses 2 missionários aqui, começam a falar desse Jesus, e a cidade inteira vem para cá. Ficaram possessos, indignados, com ciúme. As nossas ovelhas estão indo para outro aprisco. Misericórdia. Eles não gostaram dessa situação. Essa foi a reação dos judeus. Eles foram tomados de inveja. O sentimento de inveja, de ciúme, invadiu aqui o coração desses religiosos. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. E não somente isso, a inveja ficou no coração, mas houve ações decorrentes de guardar essa inveja no coração. O que eles fizeram? Começaram a blasfemar o evangelho. Blasfemar aquilo que Paulo e Barnabé estavam anunciando. Ou seja, esse Jesus aí que esses missionários estão anunciando, vocês aí que estão correndo para eles, essa multidão toda, esse Jesus aí é um maldito. Foi crucificado esse cara. A palavra de Deus diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse Jesus que esses caras estão pregando é um amaldiçoado. Começaram a blasfemar a Jesus. E o texto diz que eles começam então a contradizer a palavra de Paulo. Começam a se opor à mensagem do evangelho. Ou seja, é uma oposição aqui espiritual. Esses homens estão tomados aqui de sentimentos, não só sentimentos humanos, mas a gente pode dizer que são sentimentos demoníacos, contra a palavra de Deus, uma falsa sabedoria, uma falsa religiosidade. Falso é falso. Simplesmente estão se opondo aqui ao evangelho. E qual vai ser então a reação de Paulo ao ser rejeitado, ou melhor, a mensagem do evangelho ser rejeitada por esses judeus? Verso de número 46. Então Paulo e Barnabé falando, preste atenção nessa palavra, ousadamente, coragem para anunciar o evangelho, coragem para poder de Deus sobre esses homens. Falando ousadamente disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Ou seja, aos judeus foi enviada essa salvação. Vocês, em primeiro lugar, vocês são o povo do Antigo Testamento, vocês guardaram a aliança, vocês guardaram o culto, vocês guardaram o sacerdócio, vocês descendem de Abraão. Então a palavra vem primeiro para vocês, está certo, perfeito. É isso que Paulo vai ensinar, é isso que Jesus ensina. Primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel, está certo. Mas posto que a rejeitais, ou seja, vocês estão rejeitando a palavra de Deus, já que vocês estão rejeitando a palavra de Deus e vocês mesmos se julgam indignos da vida eterna, eis que agora nos voltamos para os gentios. Paulo fala, a palavra de Deus veio para vocês, é aquilo que João vai dizer. O verbo, o evangelho, o Cristo veio para os que eram seus, mas os seus, quero não, muito obrigado. Não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus, receberam o evangelho. Não quer não me dar que eu quero, estou com fome, eu preciso disso daí. Preciso de Cristo, preciso de Jesus. Eles se voltam então
para os gentios. E o verso 47, o apóstolo Paulo, ele faz uma citação, mais uma vez, de Isaías. Isaías 49, verso 6. Então, é interessante a gente observar a pregação de Paulo, baseada no Antigo Testamento. Então, Paulo, ele olha para o Antigo Testamento agora, ele era um fariseu, perseguidor e tal, mas foi convertido. Agora ele olha para o Antigo Testamento e vê Cristo em tudo quanto é lugar. Jesus está presente em toda a lei. Ele interpreta o Antigo Testamento à luz de Cristo Jesus, o cumprimento das promessas. E ele, então, cita aqui, para aqueles judeus que estão blasfemando, que estão contradizendo, ele cita a Bíblia. Apologética. Não, mas, então, peraí, deixa eu citar um texto aqui para vocês. Porque o Senhor assim determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo está dizendo, olha, Isaías já havia falado sobre isso, que o Messias, ele não é só dos judeus, ele é também luz para as nações, para as outras pessoas. Esse é o papel que Israel deveria fazer, de ser luz para as outras nações. Mas, já que vocês rejeitaram o Filho de Deus, o Evangelho, nós nos voltaremos para o Messias. E agora os gentios é que vão receber esse Evangelho. Então, de alguma forma, essa profecia aqui de Isaías, que Paulo cita, se cumpre nele. Ele agora é luz para os gentios. Ele vai ser esse instrumento, mas se cumpre também na igreja. Nós somos luz para os gentios. Os judeus rejeitaram o Evangelho. O povo de Deus, escolhido lá no Antigo Testamento, rejeitou a Cristo, crucificou a Cristo. E agora os gentios é que são alvo. E Paulo é missionário, apóstolo dos gentios. Barnabé também da mesma forma aos gentios. E a nossa igreja também aos gentios. Vamos anunciar o Evangelho a todas as nações. Tá, pastor, e o judeu? A gente prega para o judeu também. Mas sabemos que nesse momento da história da salvação, os judeus em massa rejeitam o Evangelho. E é o que vai acontecer aqui nessa sinagoga. Os judeus rejeitam o Evangelho. E Paulo, então, se volta aos gentios. Encerrando, nós temos aqui, então, verso 48 ao final, a reação dos gentios. Os gentios, então, ouvindo isso, se regozijaram, se alegraram na palavra de Deus e sabendo, nós somos alvos agora da graça de Deus. A gente não precisa se tornar um judeu para depois receber o Messias, a salvação. Se alegram, se regozijam, glorificam a palavra do Senhor. E aí há um acréscimo aqui, Lucas dizendo, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu na nossa pregação? Quem foi destinado ao Evangelho? Quem havia sido destinado para a vida eterna vai crer no Evangelho. Verso 49, mais reação, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Avivamento, cresce, conversão, arrependimento, salvação, poder de Deus sendo derramado ali naquele momento. Verso 50, mas os judeus, então os judeus não pararam, os líderes religiosos, provavelmente os líderes da sinagoga, o pessoal que tinha lá essa influência, eles não só blasfemaram, não só se opuseram à mensagem, mas eles começam a trabalhar politicamente para que Paulo e Barnabé fossem expulsos da cidade. E o texto vai dizer que havia algumas mulheres na sinagoga que tinham influência na cidade. E eles então vão atrás dessas mulheres, seu marido lá não é do governo lá e tal. E a mulher mandando no cara, né? Bora. Invertido os papéis aqui, dominando o cara e ordenando. E o que acontece é que eles levantam, então, perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsam esses homens daquele território. Então, o Evangelho foi anunciado, a missão foi cumprida. E eles são expulsos agora. E a reação final aqui de Paulo é de sacudir o pó dos pés. O judeu fazia isso quando entrava em alguma nação, quando entrava em alguma casa, acordaram aí, né? Quando entrava em alguma casa de algum estrangeiro, algum gentio, dizendo mais ou menos o seguinte, nem o pó desse lugar vai ficar no meu pé. Né? Mais ou menos assim, não é povo de Deus, é maldito, não tem comunhão nenhuma. E Paulo e Barnabé fazem a mesma coisa.
Então, os judeus tinham o costume de fazer isso e agora Paulo e Barnabé fazem isso contra os próprios judeus, que estavam expulsando eles ali, ou seja, não há mais comunhão aqui. Verso 52, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Olha que maravilha. Como é que ficou então aquela igreja, aquele povo lá que foi convertido? Na alegria do Espírito Santo. Alegres no Senhor, com a salvação no Espírito Santo. Esse é o nosso texto. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui, recapitulação para nós. Em primeiro lugar, como você tem reagido à palavra de Deus? Como você tem escutado a palavra de Deus? É mais uma pregação? É mais uma leitura bíblica? É mais um momento que eu vou ler a Bíblia? A pergunta é a seguinte: você está com fome das coisas de Deus, de conhecer mais a Deus, de ter um relacionamento mais profundo com esse Deus? Isso é fundamental. Deus continua sendo a sua glória. Você continua impactado com a glória de Deus, ou existem outras coisas nesse mundo que têm brilhado mais para você? E aí você acaba buscando outras coisas, tentando satisfazer a sua alma em outras coisas. Óbvio que a gente tem desejos, sentimentos, sonhos, claro, mas isso precisa ficar em segundo plano. Isso não pode tomar o lugar da glória de Deus. Então, Deus nos abençoe a termos fome e sede de Cristo, das coisas do Senhor. Vontade de termos um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Deus é real. Deus está presente nas nossas vidas. E eu posso me relacionar com o Senhor do universo. Eu posso falar com Deus. E Ele vai me ouvir. E algumas vezes Ele vai me responder. E algumas vezes Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, aquele sonho que eu tenho. Algumas vezes Ele vai fazer isso, é promessa dEle. Mas em primeiro lugar, como o nosso irmão Bacar leu aqui, é a nossa vida consagrada ao Senhor. Deus não precisa de nada nosso. Nada nosso. Mas nós entendemos que Ele deseja o meu coração, a minha vida consagrada a Ele. Isso é bom para mim. Isso me faz feliz. Estar próximo ao Senhor. Então, tenha fome e sede da palavra de Deus, em primeiro lugar. Segundo, persevere na graça de Deus. Persevere. O vento vai soprar, a tempestade vai chegar, o deserto vai pegar a sua vida. Vai, e você precisa perseverar. É função sua. Todos passaram por esse tipo de coisa. Não ache que a sua vida é mais difícil do que a do irmão, do que a da outra pessoa. Não é. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele dá exatamente aquilo que a gente consegue carregar, aquilo que a gente precisa. Deus é fiel. Então persevere. Pode ser que no momento, então, você não esteja realmente entendendo. Parece, pastor, que as coisas estão indo de mal a pior. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus me abandonou. Parece, mas é tudo aparência. Porque a Bíblia não diz isso. A realidade que a Bíblia fala é outra. E nós precisamos crer na palavra de Deus e não naquilo que parece. Persevere na graça de Deus. E, por fim, seja intencional na evangelização. Tenha o objetivo de evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou pregar o evangelho. A primeira pessoa que eu encontrar aqui na rua, eu vou pregar o evangelho para ela. Às vezes a gente precisa dessa coragem. Qual é a dificuldade? Qual é o problema disso? Será que a gente não crê no evangelho? Será que a gente é desobediente? Qual que é a nossa... E as reações vão ser essas por aqui, que a Bíblia diz. Uns vão crer, outros vão rejeitar, outros vão pegar pedra para te botar para correr. É assim. Eu quero terminar só com um testemunho interessante. Certa vez, eu e mais um irmão, a gente juntamos e falamos, vamos evangelizar, vamos. Às vezes você precisa de um irmão desse tipo, para te botar para frente. Vamos evangelizar ali? Vamos. Ele falou, vamos passar nesse comércio aqui, você vai para lá, eu vou para cá. A gente vacilou, é para a gente andar em dupla, né? Como Jesus ensina, mas tá bom, vamos evangelizar. E aí a gente estava com alguns panfletos evangelísticos, e aí a gente foi entregando. Ele foi para um lado, eu fui para o outro.
um pouquinho da palavra de Deus aqui para alimentar a sua alma. Era isso que eu falava. E aí fui andando pelo comércio, fulano, ciclano, a moça dali, daqui, uns recebendo tranquilo, com a cara boa, outros, tá bom, obrigado, claro, cheio de afazeres, né? Igual no tempo de Noé, cheio dos seus afazeres. Aí teve um que foi muito interessante, assim, eu cheguei no último ponto, assim, eu estava com um panfleto só na mão, e aí, orando, pensando, eu entrego para essa moça ou para esse cara? Aí eu fiquei aqui naquele momento que você ora assim, qual é a direção, Senhor, nesse momento? Manda o anjo Gabriel me falar para quem que eu tenho que entregar esse último precioso panfleto. Aí eu decidi, não, vou entregar para esse cara. Aí eu cheguei para ele e falei assim, um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Aí ele falou assim para mim, palavra do Senhor é do Senhor? Aí eu falei, oxe, mas... Senhor? Aí ele, zombando assim, eu falei... Aí eu quis pegar o último panfleto da mão dele e falei, me dá isso aqui, cara. Isso era para me ter dado para a mulher lá, não é para você, não. E aí ele não queria devolver o panfleto, não. Ele falou, peraí, não é meu. Tipo assim, você me deu, agora é meu. Ele entendeu que era algo precioso, mas a princípio rejeitou. E essa vai ser a reação. Mas algumas pessoas vão se converter. Aquelas pessoas que Deus destinou para a salvação, elas vão se converter. E não é pelo seu poder, não é pela sua eloquência, não é porque você é um cabeção da teologia. Não, é porque o Evangelho, a palavra de Deus é poderosa, ela não volta vazia. Quando ela é pregada e Deus coloca poder nela, ela é como a chuva que cai, é como a neve, o orvalho que cai e faz brotar vida e dá fruto, porque a palavra é poderosa, é a palavra de Deus. Evangelize, seja intencional, sentou do seu lado, prega o Evangelho. Pessoa ligou para você, é aí que vende batata. Não, não é. Mas espera aí, deixa eu te falar um negócio. Jesus morreu pelos seus pecados. Se você crê, você vai ser salvo. Amém? Amém. Houve algum erro aí? Não. Deus proporcionou isso para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem, ousadia para anunciar o Evangelho. Sem ser um crente chato, sem ser uma pessoa que fica atrapalhando a vida dos outros. Mas nós precisamos sim anunciar o Evangelho. Mostrar para as pessoas a luz do Senhor, a glória de Deus na face de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que as nações conheçam o Senhor, que toda a terra conheça o caminho da salvação, através das nossas vidas, da nossa igreja.